Olá, continuando a discutir a questão do processo administrativo, nós vamos agora conversar sobre direção. Depois de estabelecido planejamento, traçar os planos, os caminhos, os meios para se alcançar esse plano, a gente discutiu a estruturação organizacional para ser possível buscar esses objetivos traçados no planejamento, mas essa estrutura organizacional ela é permeada por pessoas. E é sobre essa questão das pessoas, das relações, que direção vai se centrar. Direção é a função da administração responsável pela articulação da ação dos indivíduos no contexto organizacional. Então, o objetivo principal de direção é justamente articular a ação individual, ou seja, como os indivíduos agem e atuam no contexto organizacional. É um processo interpessoal e está relacionado com a administração das relações entre os membros organizacionais e a organização. Então, as relações tanto entre os membros quanto entre esses membros e a organização. E nesse caso, essa função envolve orientação, motivação, comunicação e liderança dos indivíduos dentro das organizações, buscando compatibilizar os objetivos dos indivíduos com o desempenho da organização. Então, a ideia é fazer com que as pessoas alcancem seus objetivos individuais ao mesmo tempo que contribui para os objetivos da organização. O contexto de direção, ele vem com todo um arcabouço teórico da abordagem comportamental, que são as teorias, na evolução das teorias sobre gestão, sobre administração, e tem a terceira teoria, são as abordagens comportamental, que usam estudos da psicologia para entender o comportamento humano dentro das organizações. E existem nesse contexto duas teorias, a teoria X e a teoria Y, que são teorias que enxergam como as pessoas trabalham dentro das organizações. Pela teoria X, existe uma versão do trabalhador como como se as pessoas fizessem de tudo para burlar o trabalho. Então, por essa visão, né, por essa teoria, os trabalhadores eles não gostam do trabalho, eles tentam evitá-lo, eles devem ser, e portanto, eles devem ser controlados ou ameaçados de forma a alcançar as metas organizacionais. Então, prega-se aqui o controle dessas pessoas, porque se elas não tiverem o tempo todo sendo controladas, elas vão deixar de fazer o trabalho. Nesse caso, entende-se que os trabalhadores eles evitam assumir responsabilidades e buscam orientação formal, e que a maioria dos empregados não é ambiciosa e busca satisfazer a necessidade de segurança acima de outros fatores relacionados ao trabalho. Então, por essa teoria, é como se as pessoas fizessem o mínimo possível para receber alguma recompensa sobre aquilo. Pela teoria Y, entende-se que os trabalhadores enxergam o trabalho como algo que lhes proporciona satisfação. Nesse caso, os trabalhadores são capazes de se autocontrolar e de ter direção quando se identificam e estão comprometidos com os objetivos da organização. Então, se os trabalhadores estão comprometidos, se eles se identificam com a forma como a organização está sendo gerenciada, eles acabam se autocontrolando e fazendo o possível para alcançar os objetivos organizacionais. E nesse caso, entende-se que os empregados eles aceitam e buscam novas responsabilidades e desafios e que eles têm iniciativa e são criativos. Na realidade, o que se vê dentro das organizações é um contínuo de múltiplas questões relacionadas a esses dois extremos. A teoria X e a teoria Y são dois extremos num contínuo, né? Aqui, um está aqui, o outro está aqui. E as pessoas tendem a estar em algum meio termo desse contínuo. Tem pessoas que vão, sim, ser mais acomodadas, menos criativas. Tem pessoas que vão ser mais engajadas, mais proativas. Então, as organizações têm um mix de pessoas que agem de diferentes formas. E o desafio de direção é entender essas diferentes formas e tentar otimizar esse engajamento, esse comprometimento de uma forma que se vise os objetivos da organização. E aí tem uma área de estudos, que é o comportamento organizacional, que vai justamente buscar entender esses comportamentos dentro das organizações. Então, no caso, é uma área multidisciplinar, cujo principal foco
de análise são as ações e os comportamentos das pessoas nas organizações. A área estuda como as pessoas se comportam dentro das organizações. A compreensão deste comportamento é uma condição necessária para que os administradores possam explicar e prever o comportamento das pessoas. Então, a ideia é entender esse comportamento para, assim, poder explicá-lo e também prever, e com isso fornecer incentivos para que as pessoas tendam a serem mais engajadas e comprometidas com o trabalho e com os objetivos organizacionais. Aí temos as bases, né, do comportamento individual nas organizações, que é atitudes, personalidade, percepção e aprendizagem. Atitudes. Atitudes estão relacionadas à satisfação no trabalho. Então, as pessoas, se elas estão satisfeitas dentro daquele ambiente, elas têm atitudes mais positivas em relação ao trabalho, em relação à organização. Envolvimento, mesma coisa, quanto mais envolvidas no trabalho, mais as pessoas vão tentar desenvolver aquelas atividades da melhor forma possível. E comprometimento, que é quanto ela está comprometida com a realidade daquela organização e quanto ela quer que ela seja bem-sucedida. Então, esses fatores influenciam no comportamento organizacional. Quanto mais satisfeita, envolvida e comprometida, mais as pessoas vão se envolver com as atividades organizacionais. Personalidade. A personalidade de um indivíduo refere-se ao conjunto de características psicológicas relativamente estáveis que o caracteriza e diferencia de outras pessoas e que se reflete ao seu comportamento, ou seja, são aquelas características psicológicas únicas daquela pessoa, que é o que vai tanto caracterizar seus traços de personalidade quanto diferenciar das outras pessoas. Entre os modelos que buscam identificar quais traços de personalidade mais influenciam o desempenho organizacional, nós temos o modelo 5 fatores, inteligência emocional, locus de controle, maquiavelismo e automonitoramento. Esses modelos são modelos desenvolvidos, na maioria dos casos, por estudos da psicologia, que buscam entender os traços de personalidade e como eles influenciam no desempenho organizacional. Então, são formas possíveis de analisar a personalidade. Claro que isso tem um custo, claro que isso é trabalhoso e tem que se ver sempre o trade-off, em até que ponto vale a pena investir nesses estudos. Outra questão que influencia também, que é base do comportamento, é a percepção. A percepção, ela parte de um estímulo que vai levar a uma observação, a uma triagem dentro dessa observação, uma interpretação e, por fim, a pessoa vai agir. Então, esse é o ciclo da percepção. Só que tem coisas que influenciam na percepção. Quais coisas? Percepção seletiva. É quando você já está tão acostumado a determinada coisa que você não vê os outros pontos e tende a ver só enxergar daquela forma. Então, você já associa, por exemplo, uma determinada marca que teve um escândalo. Você já tem uma percepção seletiva, você já associa aquele escândalo. Projeção, que é quando você projeta sentimentos positivos ou negativos em algo, e aí você já tende a ter uma percepção diferente, porque você está projetando sentimentos naquela questão, naquela pessoa, naquele grupo, enfim. Outra questão é o efeito de halo, que é quando você tende a enxergar algo de uma determinada forma e generalizar. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma generalização e o que é direita e o que é esquerda, dos dois lados. Então, quando você enxerga, existem múltiplas questões relacionadas à direita, tem a extrema direita, tem o mais neoliberal, que é mais de centro. Então, você tem um contínuo ali. A mesma coisa com a esquerda. Você tem todo um contínuo e múltiplas percepções, múltiplas abordagens de ambos os lados, múltiplas percepções da realidade. Mas hoje a gente tem um efeito de halo relacionado que quando você fala direita, você já coloca todo mundo no mesmo pacote. Quando você fala esquerda, você já coloca todo mundo no mesmo pacote. Então, isso é o efeito de halo. E outra coisa são os estereótipos, que quando você tem determinada imagem de determinado grupo, de determinado uso de roupas, de determinado cabelo, e você já tira por aquele estereótipo uma percepção da realidade, que nem sempre condiz com a realidade de fato.
Então, esses são pontos que têm que ser levados em consideração quando você está entendendo a percepção das pessoas dentro das organizações. E a última base do comportamento individual nas organizações é a aprendizagem, que refere-se à mudança no comportamento como consequência da experiência. A aprendizagem vem da experiência. Então, a importância da aprendizagem no comportamento individual baseia-se no pressuposto de que todos os comportamentos são aprendidos. Então, existem duas teorias principais: condicionamento operante, que é que você estimula determinados fatos e a pessoa vai aprendendo, e a aprendizagem social, que ela aprende ali dentro das redes sociais, sem nenhum estímulo, simplesmente pelo convívio social. Mas os comportamentos são aprendidos, então a aprendizagem ela é fundamental como base do comportamento organizacional. E aí tem que se entender, o gestor tem que entender como que ele vai estimular a aprendizagem dos comportamentos que são mais adequados para aquele contexto organizacional. Mas o comportamento nas organizações, ele não é relacionado somente ao indivíduo, ele também é relacionado aos grupos. E aí nós temos as bases do comportamento em grupo nas organizações, que são o quê? Os papéis desempenhados pelas pessoas, o papel desempenhado pelo CEO, o papel desempenhado pelo gerente, o papel desempenhado por todos os funcionários, as normas que estabelecem as regras, os procedimentos, padrão, o status, como o status influencia, porque o status é a questão política, a norma é a questão que está estabelecida lá, mas o status é a questão política, são as nuances, são questões mais intangíveis. E a coesão, o quanto as pessoas estão coesas com as ideias de organização, o quanto elas estão dispersas. Então, esses 4 pontos são as bases do comportamento em grupo nas organizações. Porque a questão individual relacionada à percepção, personalidade, atitudes, aprendizagem, ela é influenciada também nos grupos. Então, às vezes, você teria uma determinada percepção, mas quando você está no grupo, você tem outra percepção. Nós desempenhamos papéis nos múltiplos grupos que ocupamos. Então, o comportamento individual nem sempre é o mesmo quando se está em grupo. E aí, um dos fatores que influencia todo o comportamento individual como comportamento em grupo é a motivação. A ideia é que as pessoas estejam motivadas a estar na organização. E os elementos que se relacionam à motivação são o esforço, as metas organizacionais e as necessidades. Então, você busca atender necessidades, focando que essas necessidades dos indivíduos atendidas, elas estejam relacionadas ao atendimento de metas organizacionais, para que assim as pessoas se esforcem, ou seja, elas se motivem a estarem na organização, a trabalharem nas organizações. A motivação é intrínseca, né? Ela parte do indivíduo. A organização ela tende a fornecer subsídios que estimulem, que atendam necessidades, ou seja, estímulos que satisfaçam as pessoas. A partir dessa satisfação é que ela pode se motivar ou não. E aí nós temos algumas teorias da motivação, né? Tem a teoria da hierarquia das necessidades, RC, dos 2 fatores, 3 necessidades, expectativa, equidade. Tem muitas teorias sobre motivação. A gente vai ver algumas, mas assim, são muitas teorias, é uma área que foi vastamente estudada, e até porque, como a motivação é intrínseca, às vezes você oferece estímulos, mas uma pessoa reage, se motiva, a outra não. Então, é uma área que foi bastante estudada, provavelmente por essas questões. Uma das principais teorias sobre motivação é a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Está lá nas teorias comportamentais, né? E segundo Maslow, existe uma pirâmide das necessidades. Você teria necessidades fisiológicas, que é necessidade de comida, de sono, de água, a questão fisiológica mesmo. Teria as necessidades de segurança e estabilidade, que seria a casa, seria um salário para poder sobreviver, seriam necessidades mais relacionadas à segurança mesmo. Necessidades sociais, os grupos sociais, necessidade de amor, de se sentir incluído. Estima, que está muito relacionada ao status, então, necessidade de ocupar determinado espaço, de ser reconhecido, de ter um status dentro daquele grupo social. E autorrealização, que é quando é o ápice de quando você
atende todas as suas necessidades. E aí você cria novas necessidades, porque essa é a lógica do ser humano. A gente nunca está totalmente satisfeito. E o que se postula é que existe essa hierarquia, mas que as pessoas têm momentos diferentes. Pode não necessariamente você seguir essa linha reta da fisiológica para a segurança. Pode ter pessoas que, atendendo a necessidade fisiológica, ela já que tenha muito mais uma necessidade de suprir necessidades sociais. A outra quer suprir estima, a outra quer segurança. Então, as pessoas, elas têm necessidades distintas. E por mais que a pirâmide sugira um degrau após o outro, isso não é real. Os estudos posteriores mostraram isso. Outra teoria sobre motivação é a teoria dos dois fatores de Herzberg, que ele postula que existem os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles conduzem à extrema insatisfação. Se eu não consigo satisfazer as pessoas nesses fatores, que seria relacionamento interpessoal, segurança, salário, elas vão estar extremamente insatisfeitas. Mas eles não motivam. As pessoas, ao estarem satisfeitas com isso, eles não geram motivação. Os únicos fatores capazes de gerar motivação para ele, para o autor, são realização, reconhecimento, exercício de responsabilidade, possibilidade de crescimento e aprendizagem. Então, esses fatores seriam os únicos que poderiam conduzir à extrema satisfação e levar à motivação. Se você fizer um confronto com a pirâmide da necessidade de Maslow, o que ele está dizendo é que, de fisiológica até estima, seriam os fatores higiênicos. Eles não são capazes de gerar motivação. Eles são capazes apenas de gerar satisfação. E se eu não consigo atendê-los, as pessoas tendem a ficar extremamente insatisfeitas. Só a autorrealização seria capaz de levar à motivação. Então, é outra teoria. Temos também a teoria da expectativa. As pessoas têm um esforço individual na expectativa de melhorar um desempenho individual, de ter um resultado, de alcançar objetivos individuais. Então, quando você frustra, ela teve um desempenho bom, gerou um resultado, mas ela não consegue alcançar nenhum dos seus objetivos, então as pessoas tendem a se desmotivar. E a teoria do reforço analisa a relação entre o comportamento e as suas consequências, baseado na concepção de uma aprendizagem cíclica. Segundo essa teoria, tem 4 métodos de reforço, né? De reforço para que haja modificação do comportamento ou a otimização. Teria o reforço positivo, que é quando você traz benefícios por a pessoa se comportar da forma que é pedido. Tem a aprendizagem de abstenção ou reforço negativo, que é quando você tira benefícios porque a pessoa não se comportou de tal forma. Tem a punição, que é quando você começa a... Não é apenas um benefício extra ali que você está tirando aqui, que você está punindo, você está diminuindo salário, você está diminuindo férias, você está punindo mesmo o indivíduo. E tem a extinção, que é quando você tira o reforço positivo. Então, você tira aquela bonificação extra, você tira a participação nos lucros. Então, são 4 formas de teoria de reforço de comportamento. Contemporaneamente, se vê a motivação sob alguns aspectos. Rotatividade no cargo. Quanto mais rotatividade, mais significa que não há motivação para se manter naquele cargo. Claro que isso varia de organização para organização, de área para área. Áreas, por exemplo, de tecnologia, as pessoas tendem a ter rotatividade no cargo porque elas tendem a mudar de emprego, elas são mais dinâmicas e tudo mais. Mas você vai ver uma média dentro daquele setor. E aí você vai ver quão rotativo é determinado cargo, determinada empresa. Alta rotatividade significa falta de motivação. Claro que isso influencia também no desemprego. Quando tem pouca oferta, as pessoas tendem a se manter porque elas precisam sobreviver. Mas em um contexto mais estável, alta rotatividade significa falta de motivação. Expansão do cargo. Quando há expansão do cargo, ou seja, quando se oferta mais coisas dentro daquele cargo, as pessoas tendem a se motivar, exceto se houver a carga muito grande de trabalho que seja inviável de ser executado. O enriquecimento do cargo é a mesma coisa, que é quando você enriquece as tarefas dentro daquele cargo. Isso também tende a motivar.
E o empowerment, que é quando você coloca o poder na mão das pessoas, você descentraliza. Então, as pessoas têm mais poder de decisão sobre suas ações, inclusive quem está na base da pirâmide, ou seja, os trabalhadores, os supervisores. E isso tende também a motivar. Outro fator que influencia nisso é a liderança. É como as pessoas conseguem liderar outras dentro da organização. E o que influencia na liderança são as pessoas, a questão do poder e a influência. A influência que determinado indivíduo tem sobre os outros, fazendo com que ele faça o que ele quer. Temos algumas teorias de liderança. Tem a liderança baseada nos traços, que foca na identificação desses traços individuais dos líderes. No começo, entendia-se que as pessoas nasciam com a habilidade de liderança. E aí, essa teoria, ela se baseia nisso. Quais são os traços de personalidade que faz com que uma pessoa seja um líder e a outra não? Tem a perspectiva comportamental, que foca não o que os líderes eram, mas o que eles faziam, tentando isolar as características comportamentais. Aí vai se estudar o que é que essas pessoas fazem para que as outras o sigam. O que é que elas fazem para ser líder. E a perspectiva contingencial, que nesse caso a essência das teorias da liderança contingencial é a ideia de que para ser eficaz o estilo tem que ser apropriado à situação. Então não existe um tipo de líder adequado, existe estilos de liderança e em determinadas situações um é mais interessante do que o outro. A gente tem um contínuo, né, entre o líder autocrático, que é aquela liderança centrada no indivíduo, em que ele manda e é para as outras pessoas obedecerem, e o democrático, né, que há uma participação colegiada das pessoas nas decisões, e o laissez-faire, que é o líder deixe fazer, que ele dá extrema liberdade e os subordinados tendem a, muitas vezes, nem seguir essa liderança. O que a liderança contingencial vai dizer é que existem situações que é melhor você deixar eles livres fazer, ser mais autocrático e ser democrático, vai depender da situação. Que é o que tende a ser na realidade das organizações. Em cenários de crise, você tende a ser um pouco mais autocrático, tomar a decisão para você. Em um cenário que precise de criatividade, que precise de ideias inovadoras, você tende a ser mais laissez-faire. No geral, a ideia é que tende-se a ter líderes mais democráticos. Bem, esses são os aspectos principais dessa função administrativa, que é direção. Basicamente, você vai tentar entender o comportamento das pessoas e direcionar esse comportamento no intuito de alcançar os objetivos organizacionais. A última a última função administrativa dentro do processo administrativo é controle. Você tem planejamento, aí você estruturou a organização, dirigiu as pessoas, mas como que eu vou saber se o que foi planejado está sendo alcançado? Por isso que temos que ter controle. Então, quais são os fundamentos do controle? Primeiro, monitorar as atividades, monitorar as atividades de forma a garantir que sejam realizadas conforme planejado, né? Então, você vai criar parâmetros de monitoramento para você ver se o que foi planejado está sendo alcançado e corrigir desvios. Quando isso não está sendo alcançado, você precisa tomar medidas corretivas sempre que houver os desvios, né? Então, não está acontecendo de acordo com o planejado, por que não está acontecendo? O que vamos fazer? E aí toma uma medida para corrigir esse desvio. Nesse caso, planejamento e controles, eles se retroalimentam. Então, planejamento vai definir os objetivos, né? E controle vai avaliar esses objetivos e fornecer informações para novos processos de planejamento. Orientação do controle. O controle, ele tem 3 orientações. Nós temos o controle de mercado, que é baseado nas práticas do mercado, ou seja, nas práticas das outras organizações. E aí você vai controlar para ver se você está no mesmo padrão, se está acima, se está abaixo. Controle burocrático, que é relacionado às regras, às normas, toda essa estrutura formal, né?
E o controle de clã, que é relacionado à cultura organizacional. Nesse caso, o controle está ligado à forma como as pessoas culturalmente tendem a agir. E aí você vai verificar se está de acordo, se não está de acordo. O controle, ele perpassa todos os níveis organizacionais. Claro que no nível operacional, você vai focar nas atividades, nos processos do dia a dia. No nível tático, você foca nas unidades ou áreas funcionais. E a ideia também é se preocupar com essa articulação interna entre as áreas e entre o nível operacional e o nível estratégico. E no nível estratégico é um foco mais orientado para avaliação externa, para ver o desempenho da organização como um todo, para entender como que ela está posicionada diante de seus concorrentes, fornecedores. Então, é muito mais voltado para a organização como um todo. E quais são os tipos de controle? A gente tem 3 tipos de controle, tem o preventivo, simultâneo e posterior. O preventivo, ele busca antecipar problemas. Então, um exemplo seria a inspeção da matéria-prima. É antes que o problema aconteça. Então, o que é que eu posso ter como parâmetro de controle antes que o problema aconteça? O controle simultâneo, que aí vai corrigindo os problemas ao mesmo tempo que eles vão acontecendo. Um exemplo, a supervisão direta dos trabalhadores nos processos. Se teve um processo equivocado, já corrigir e não esperar que sejam executados vários processos para poder corrigir. E o controle posterior, que aí corrige problemas depois de ocorrerem. Nesse caso, foca nos resultados. Um exemplo seria a inspeção da qualidade de bens, né, de bens finalizados. Teoricamente, o controle ideal seria o preventivo, porque você evitaria problemas, mas nem sempre é possível fazer isso. Então, como que eu vou preventivamente analisar a qualidade final do bem? Não tem como, tem que ser posterior. Então, isso aqui vai depender do processo, vai depender do custo, de quanto você tem de dinheiro, de investimento, mas são os 3 tipos de controle. E o processo de controle, você vai primeiro estabelecer parâmetro de desempenho. Qual parâmetro? Depois você mede o desempenho para ver se ele está de acordo com o parâmetro. Aqui você compara esse desempenho medido com o parâmetro. Se estiver dentro dos limites, você continua a execução da tarefa e depois você manda um feedback para o estabelecimento de novos parâmetros, para reiniciar o processo. Se você comparou o desempenho do parâmetro com o parâmetro e está fora dos limites, aí você vai tomar medidas corretivas, podendo ser no ajuste do desempenho ou na revisão dos parâmetros. E aí, o desenho do sistema de controle. O sistema de controle ele pode estar relacionado a vários fatores, como precisão da execução das tarefas, do tempo de entrega, do tempo de resposta, rapidez, agilidade, é o que todo mundo demanda hoje em dia. Economia, né? Você também tem que ver os custos que você vai ter nesse sistema de controle, tudo dentro de organizações é trade-off. Você nunca vai poder oferecer um sistema de controle ótimo, mas você tem que oferecer um padrão que seja aceitável. A flexibilidade, né? A inteligibilidade, o quão as pessoas entendem aquele sistema de controle. Os critérios podem ser múltiplos e têm que ser razoáveis. A aceitação dentro das organizações, o foco estratégico, o foco tem que ser pensado no alcance do objetivo organizacional. A ênfase na exceção, porque vão existir exceções, e é importante ter essa ênfase nessas exceções e previsão da adoção de medidas corretivas. Vão ser necessárias medidas corretivas em um momento ou outro. Bem, continuando, existem alguns fatores contingenciais que influenciam no sistema de controle, que são a dimensão da organização, se ela é de pequeno porte, se ela é de grande porte, tudo isso vai influenciar o nível hierárquico, a estrutura organizacional, a própria cultura, se é mais direcionada a uma parte informal, uma parte mais formal, o estilo de liderança e também a importância da atividade. E aí, quais são os principais instrumentos de controle do desempenho organizacional? A gente tem controle financeiro, sistema de informação gerencial, auditoria, balanço COICA e benchmark.
O controle financeiro, ele vai buscar medir os impactos financeiros da atividade econômica de uma organização ou de uma unidade organizacional. Então, aqui são todos os parâmetros de controle financeiro, os demonstrativos contábeis, a análise de índices, orçamentos. Tudo isso são possíveis formas de controle da parte financeira. O sistema de informação gerencial são sistemas que vão apoiar a decisão, porque eles fornecem informações regulares que vão facilitar a tomada de decisão. Eles são instrumentos de controle porque eles informam o que está acontecendo, indicam quais são os parâmetros de desempenho que permitem o alcance dos objetivos e auxiliam nas decisões propondo medidas corretivas. A auditoria, né? A auditoria que ela vai ter por objetivo verificar a adequação, a eficiência e a eficácia dos sistemas de controle, verificar a integridade e a confiabilidade das informações, verificar a eficiência e a eficácia do desempenho da utilização de recursos, verificar a concordância entre atividades realizadas com a relação aos objetivos, medir os desempenhos detectados. Então, a auditoria, que ela pode ser interna ou externa, você pode contratar um auditor externo, ou você pode pedir a uma pessoa interna, e aí tem benefícios e malefícios das duas, né? Vão ter pontos positivos de um e de outro. Ela vai te mostrar essa visão sobre os teus parâmetros de controle. O Balance Scorecard, que foi proposto na década de 90, começo dos anos 2000, com a ideia que as organizações se focavam muito apenas na parte financeira. E aí, o Balance Scorecard, ele mostra 4 perspectivas: a financeira, sim, mas também os processos internos, os clientes e o aprendizado de crescimento. Com base no Balance Scorecard, você vai ver indicadores, você vai ver objetivos, metas, ações, para essas 4 partes. Então, você tem como ver a organização como um todo e ver o que ela está cumprindo em cada uma dessas partes. E o benchmark é uma técnica, né, que consiste no processo contínuo e sistemático de buscar comparar as práticas da organização com as de outras organizações, geralmente do mesmo setor. E aí você identifica quais as organizações dentro daquele setor que têm um desempenho superior e vai comparar e tentar alcançar esse mesmo desempenho ou superá-lo. E aí pode ser em relação à parte organizacional, a parte do desempenho como todo, ou a parte de processos específicos. É claro que a existência de um sistema de controle ele afeta no comportamento dentro da organização. Então, e aí vai depender de se há legitimidade e aceitação do sistema, se há uma utilização pelo administrador, e tudo isso vai influenciar na aceitação da organização como um todo ou não. Bem, esses são os parâmetros de controle e controle encerra o processo administrativo, né? Começa com o planejamento e a gente encerra com o controle para verificar se o que foi planejado está sendo alcançado e depois dá uma retroalimentação para quando se for fazer o próximo planejamento.